Olá, eu sou Milene Martins. Eu sou Ioana Freitas e este é o nosso podcast O que a Física diz. Bem, no último programa nós solicitamos que os nossos ouvintes nos enviassem as suas dúvidas a respeito de física térmica e recebemos questionamentos muito interessantes. Isso mesmo, amiga. Como as dúvidas foram diversas, selecionamos 2 para responder no programa de hoje. Sim, a partir daí, das perguntas selecionadas, consultamos algumas fontes de pesquisa para que pudéssemos trazer mais esclarecimentos aos nossos ouvintes. Exatamente. Então vamos para a primeira dúvida? Esse segundo questionamento veio de uma ouvinte fiel e muito querida, onde ela gostaria de saber por que a lajota, sendo normalmente mais fria, fica tão quente quando deitamos nela, por exemplo. Afinal, é comum em nossa região deitarmos no chão, especialmente após o almoço, para tirar aquele cochilo, justamente porque a lajota é mais geladinha. E foi aí que a nossa ouvinte observou que, ao se levantar, o espaço que estava em contato com seu corpo ficou mais aquecido, inclusive até secou mais rápido que o restante do espaço quando ela passou um pano molhado. E aí, Milene, o que a física diz sobre essa situação? Inicialmente, vamos observar por que os pisos são frios, né? É possível sentir essa sensação porque o piso cerâmico tem uma alta condutividade térmica. Então, quando nós deitamos em contato com o piso, o calor flui de forma mais rápida do nosso corpo para o piso. Lembrando que condutividade térmica é a capacidade que o corpo tem de conduzir calor. Então, quando deitamos na lajota fria, o nosso corpo troca calor com a superfície da lajota, fazendo com que ela aqueça, pois o corpo irradia ondas eletromagnéticas em forma de calor. Quando o nosso corpo tem maior temperatura e a lajota tem menor temperatura em relação ao corpo humano, o fluxo de calor ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por isso, a lajota esquenta. E por outro lado, a pessoa sente que a lajota está mais fria porque a região do corpo em contato com a lajota está transferindo calor para a lajota, o que provoca essa sensação de frio. Para os fabricantes, existem 2 tipos de pisos, que são os pisos quentes e os frios, que dependem do local ou da região onde eles vão ser utilizados. Os pisos quentes são utilizados em lugares frios e os pisos frios são utilizados em lugares quentes, o que é o caso da nossa região, onde é mais comum as casas serem feitas com um piso de cerâmica, pois é um tipo classificado como frio, né? E tem a sua condutividade térmica maior. Logo, eles são excelente opção para uma sensação mais agradável no cochilo da tarde, num dia quente aqui na nossa região. Outros pisos, como porcelanato, mármore ou granito, também são boas opções por terem uma alta condutividade térmica. Olha aí a física contribuindo até para a engenharia, arquitetura e diversas outras áreas. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Agora, nesse climinha, né? Que tal entrarmos no agronegócio? Afinal, a nossa segunda dúvida veio diretamente de um pecuarista do município de Monte Alegre, uma vez que a cidade tem a pecuária como uma de suas principais fontes de renda. O nosso ouvinte observou que quando se aproxima de um bovino ou de um rebanho inteiro, ele se sente mais quente e por isso eu gostaria de saber: por que sentimos mais calor quando estamos perto do gado? Então, Ioana, o que a física diz? Os bovinos, de modo geral, têm a temperatura corporal de, em média, 39,5 graus Celsius. Os bezerros podem passar dos 40 graus Celsius, em alguns casos, né? Enquanto nós, seres humanos, temos a temperatura corporal de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Nós, seres humanos, e os bovinos somos animais homeotérmicos, ou seja, a variação de temperatura corporal é relativamente estável apesar das variações de temperatura do meio exterior. É importante destacar ainda que a temperatura ela vai medir o grau de agitação das moléculas.
E o calor é um processo de transferência de energia de um corpo para o outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então, a física nos diz que, nesse caso, devido ao corpo do gado ter uma temperatura maior que a dos seres humanos, há um fluxo de calor do corpo de maior temperatura, que é o dos bovinos, para o de menor, nós seres humanos. Então, nessa situação em especial, o calor ele vai se propagar por irradiação, principalmente. Afinal, você não precisa estar em contato direto com os bovinos para se sentir mais quente, pois o calor ele se propaga através de ondas e qualquer corpo, mesmo em sua temperatura normal, emite essa energia sob forma de radiação. Ademais, os bezerros, eles possuem uma temperatura mais elevada que os bovinos adultos, pois, assim como é o caso dos bebês humanos, devido ao seu metabolismo ser mais acelerado, isso faz com que eles tenham o ganho ou a perda de calor mais rápido. Esse processo ocorre de maneira mais rápida. Mas aí vocês devem estar se perguntando, ora, mas por que o gado ele tem uma temperatura mais elevada que a dos seres humanos? Bem, a temperatura corporal dos bovinos, ela vai ser maior, né, porque os sistemas metabólicos dos animais, eles são diferentes. Então, os bois, né, os bovinos de modo geral e qualquer outro animal ruminante, eles têm um sistema digestivo complexo que envolve a fermentação bacteriana no estômago, o que gera calor como um subproduto. Além disso, os bois, eles têm uma camada, na verdade, os bovinos, novamente, de modo geral, eles têm essa camada bem grossa de músculos e gordura sobre a pele, o que ajuda a conservar o calor corporal. Por outro lado, nós humanos, nós temos uma proporção maior de áreas de superfície corporal expostas, o que ajuda na dissipação de calor por meio da transpiração e respiração, por exemplo. Portanto, é esperado que a temperatura corporal dos bois seja maior que a dos seres humanos, né? E aí, a título de curiosidade, eu trago para vocês algumas observações que nós fizemos. Por exemplo, as pessoas que já foram, por exemplo, ali no interior, já perceberam que os bovinos, eles costumam se amontoar, não é? Sempre que a temperatura cai. Mas vocês sabem por que isso acontece? Acreditem, meus caros, esta é uma estratégia comum de sobrevivência para muitos animais de pastagem, né? Quando está frio, os bovinos, né, eles acabam perdendo mais calor para o ambiente. Então, ao se agruparem, eles trocam calor entre si, o que os ajuda a manter a temperatura corporal adequada sem gastar energia, né? Além do fato do agrupamento oferecer mais segurança e proteção contra possíveis predadores. É válido aqui nós destacarmos que essas respostas foram dadas a partir de um contexto regional. Portanto, essas observações elas se aplicam especialmente à raça bovina Nelore, que é a mais criada na região, especificamente no município de Monte Alegre. Ah, então é por isso que é recomendado que os bezerros sejam separados do gado maior? Exatamente, amiga. Geralmente nas fazendas há o que chamamos de maternidade, onde após o nascimento, o bezerro e sua mãe ficam juntamente com as outras vacas de cria e são separados em lotes pequenos. É nesse espaço que eles são medicados e crescem afastados do gado maior, tanto para evitar que eles se machuquem, quanto para evitar que eles sofram com a intensa troca de calor com os bovinos adultos. Afinal, como já foi falado, eles têm um metabolismo mais rápido, o que intensifica essa troca de calor, fazendo com que os pequenos, né, eles fiquem mais mufinos se ficarem misturados com o gado adulto. Em alguns casos, os nossos bebês bovinos, né, chegam até a morrer, sofrendo com essa intensa troca. Fica evidente aí a importância da física no dia a dia, contribuindo inclusive para auxiliar o criador a melhorar o manejo com o gado. Exatamente.
Esse foi o programa de hoje, falando a respeito da física térmica nas lajotas e nos bovinos. Forte abraço a todos que nos ouviram. Obrigada pela companhia de todos. Até o próximo programa, onde estaremos trazendo mais abordagens a respeito do que a física diz. Mandem suas dúvidas em nossas redes sociais e buscaremos trazer as respostas mais claras possíveis. Eu sou Milene. Eu sou Ioana e este foi mais um episódio de O que a Física Diz.